Olá, senhoras e senhores, como vão? Tudo bem? Este é mais um programa Nós Pessoas Pretas. O Nós Pessoas Pretas, ele quer ter a visão do negro para toda a sociedade. Quer trazer a cultura negra, a cultura periférica, a cultura brasileira para perto de você, de vocês. Mas é sempre importante ter como norte que a visão é do negro. E com isso, a gente hoje tem a grata satisfação de receber um representante da nobre arte, uma das artes mais antigas a partir da diáspora, uma arte que atravessou mares, atravessou o oceano e veio parar em forma de pernada, em forma de martelo, em forma de estrela no território brasileiro. Aqui ela se criou. E aqui, no Porto de Santos, ela se fortaleceu e ganhou novas e importantes distinções e conceitos. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui uma pessoa que há 39 anos está nessa comunidade, nessa nação chamada capoeira. Bem-vindo, Mestre Chocolate. Como vai? Graças a Deus, tudo bem, Renato? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Conta um pouquinho quem é Mestre Chocolate, por favor. Bem, bom dia, né? Boa tarde. Ou boa noite. Prazer, né? Boa noite daqui a pouco. A história do Mestre Chocolate começou depois de algumas brigas, né? A minha ideia era aprimorar a minha defesa pessoal e sair ganhando muito mais, né? Nesse meio violento, eu morava na rua Nabuco de Araújo 498 e não saía da bacia do Macuco, estava sempre ali pelo BNH e tal, e arrumava muita encrenca e me dava bem na briga. E quando eu vi capoeira, eu falei, eu vou começar a capoeira, né? E eu vou ficar bom nesse negócio, aí não vai ter para ninguém. E eu fui surpreendido logo nos primeiros meses, porque eu descobri que a capoeira é uma arma. E eu descobri que uma meia-lua é capaz de fazer isso muito cedo. E, curiosamente, eu comecei a regredir a maldade, fui regredindo, e graças a Deus, assim, houve uma mudança tremenda na minha vida por causa de capoeira. Porque eu era uma pessoa violenta, ainda mais quando eu enchia a cara, finais de semana terríveis, bailes, na época nós fechamos o Atlético Santista, uma confusão daquelas, e isso fez com que eu começasse a pensar realmente no potencial, né, bélico que a capoeira carrega, se não soubesse usar, e eu não sabia usar, mas aí fui aprendendo, graças a Deus, e descobrindo isso, eu fui abençoado, né, com a graça da capoeira em si. Fui mudando as minhas atitudes, fui pensando em um dia ser mestre. Daquela turma toda lá, só 2 se formaram e só um. Hoje tem 2 apenas, os que se formaram a mestre, que estão dando aula hoje, né? Que importante o senhor estar falando dessa metamorfose filosófica, né? Então a gente pode afirmar que a capoeira alterou a sua vida e é uma filosofia de vida? Com certeza, com certeza. Na época de aluno era muito mais, né? Porque aquela busca em ser mestre um dia, em passar conhecimento, tudo. Então a gente estuda muito mais, corre muito mais, treina muito mais. E houve até uma época curiosa que eu fui ameaçado por um mestrão aí de capoeira. Eu agradeço muito a Deus pela vida dele, não preciso citar o nome, não, mas eu agradeço muito a Deus porque foi um período que eu mais treinei na minha vida. Voltei a fazer outras artes marciais, eu sou faixa preta de kickbox também, e isso fez com que eu voltasse para as artes marciais. Aí fui aprimorando, voltei a estudar, e foram assim 4 anos tremendos, que eu aprendi muito, e já não era novinho na capoeira. Então isso fez com que eu voltasse a treinar bastante. Eu agradeço a Deus por esse mestre, ele teve a oportunidade de fazer o que ele queria fazer, graças a Deus ele não fez, né, porque
eu fui privilegiado de estar treinando mais do que ele, né? Há muita disputa na capoeira, mestre? Há muita coisa de ego. Acho que em qualquer arte marcial você encontra isso. Uhum. Eu não posso dizer que a capoeira impera, né, nessa disputa, porque são de pessoas para pessoas, né? Existem pessoas que levam tudo para esse lado, tem pessoa que só olha para o próprio espelho, só vê o próprio umbigo, né? Mas eu já não seria a pessoa a dizer que a capoeira faz isso. Eu treino outras modalidades também, eu vejo isso em todo lugar. Com o tempo o senhor foi se aprimorando e assim, legal o senhor ter falado que houve uma pacificação por causa da filosofia, porque o senhor, na verdade, agora propaga uma filosofia que, do tempo que efetivamente o senhor começou até o tempo que iniciou essa filosofia, nós tivemos aí um tempo de maturação, né? Com certeza. E qual é hoje, se eu tivesse que falar da nova visão? Não, hoje é nova visão. Se eu tivesse que falar da nova visão, quais são os 3 conceitos que a nova visão quer passar? Olha, por exemplo, hoje o nosso carro-chefe, a gente está focado em trabalho com crianças. Então, eu tenho meus alunos grandões lá, inclusive ontem foi uma menininha para treinar comigo e eu falei assim, não, o seu horário é o mais cedo. Quando ela chegou lá, ela se surpreendeu que havia várias crianças da idade dela. Uau! Né? Então, hoje a gente olha para esse lado infantil e até pensando na nossa cultura, daquilo que a gente tem a ensinar através da capoeira. Eu chamo a capoeira de veículo de comunicação. Sim. É o maior veículo. A gente está dentro de um ônibus tremendo, grande, levando passageiros para o mundo inteiro. Uhum. Né? Então, a gente se comunica através da capoeira, ensina, né, todo tipo de coisa para a criança, né, para que ela não seja amanhã um marginal, para que ela aprenda a estudar cada vez mais, para que ela force a barra. Sair da violência, né? estudar Sair com do celular. Hoje, o celular é terrível hoje. Até jogando capoeira, a molecada quer jogar. Se deixar, leva o telefone para a roda de capoeira. Os meus filhos, não, sai, vai brincar, vai esfolar o joelho, vai fazer buraco no dedão, vai para a rua, vai andar de bicicleta. Porque o celular hoje, para mim, é um negócio terrível, né? Por causa da molecadinha. E, por outro lado, a gente vê assim, na educação da própria capoeira, daquilo que ela tem em si, a disciplina que ela implica ali, vai levando, né, esse conceito para a própria casa. Alguns pais, talvez, em algum momento, perdeu esse toque da educação. Alguns educam com o celular na mão. O filho está daquele jeito, vai lá e põe o celular na mão dele. Uhum. E isso acaba tirando a atenção da criança. Tira do interpessoal, né? Tira da ideia de você efetivamente olhar olho no olho, saber como é que a pessoa vai se sentir. Exato. Eu entendo isso. E assim, o que eu queria falar com o senhor é o seguinte, uma pergunta de uma pessoa que quer saber o que falta para que as escolas públicas e privadas queiram que a capoeira vire mais do que apenas um exercício, já que ela é uma filosofia de paz, uma filosofia de construir personalidades probas, honestas, que tem a ideia de conter a violência, porque aí a pessoa, né, se treina. Sim. O que falta para entrar no sistema educacional? O senhor que está há 39 anos nisso. A gente já viu várias fases aí. Me lembro uma fase que a Capoeira Escola e outras entidades, inclusive algumas ligadas à prefeitura, tentaram fazer alguma coisa. Mas assim, a gente vai até entrar num lance meio polêmico aí, mas eu acredito que houve muita política nesse meio, muitos conflitos. Muitos conflitos, não, até política de interesse, né? Eu quero esse, poderia ter feito uma seleção muito maior, vamos chamar de agradar todo mundo, né? Por exemplo, cada um tem o seu formato, então você sabe que
tem vários meninos novos aí com condições de ensinar, e tem vários mestres aí que não foram chamados, não foram respeitados, Quais são deveriam ser ouvidos, né? Uhum. Quais são os tipos de capoeira? A gente vê aí, dentro da própria capoeira Angola, dentro da própria capoeira regional, a gente tem a nossa capoeira, a capoeira da Baixada Santista. Para mim ela é exclusiva, não tem igual, sabe? Eu sempre falo para meus meninos lá, quando a gente tem a nossa capoeira e aonde a gente tiver, a gente supera muitas coisas, porque a gente é muito bem treinado aqui há muitos anos. A gente tem aqui uma escola maravilhosa aí, liderada por dois homens aqui há muitos anos, na Baixada Santista, e a gente não deve nada para ninguém. O Mestre Sombra o Mestre Bandeira. E o Mestre Bandeira, que há anos estão aí produzindo para mais de 150 países. Exatamente. Né? É importante dizer que a capoeira ela está presente em 150 países e Santos tem ramificação em todos eles. Exato. Né? Isso foi construído a partir dessa essência que realmente faz com que haja uma sedimentação sobre isso. Agora, o senhor lembrou bem dos novos, né? Como é que se relaciona essa velha escola com essa nova escola que está chegando? Eu ouso dizer que existe um certo conflito, talvez até por ciúmes, talvez até por inveja de alguns, ou dos velhos ou dos novos. Existem alguns conflitos, mas eu acredito que conseguem andar de um lado para o outro, até junto muitas vezes, né? Mesmo que haja conflitos de interesses, né? Mas eu acho que a capoeira ela engole tudo isso e leva para um fim proveitoso, que Sim. é o próprio ensino da nossa arte, né? Então acho que a gente vai muito longe por causa disso. É importante dizer que é um patrimônio histórico hoje mundial, né, mestre? Pela Unesco desde 2014, é isso? Isso mesmo. E que está em perspectiva de fazer uma salvaguarda, como algumas outras artes negras. O que o senhor acredita que aqui em Santos a gente tem como naturalização se a gente construir um espaço na capoeira para a escola? Como assim? As escolas estão preparadas, estão prontas, têm interesse de fazer esse tipo de combinação? Eu vou falar assim que a gente tem uma meia dúzia de pessoas de um lado e do outro interessadas, mas é uma briga grande. Eu sei que algumas particulares têm capoeira, eu já ministrei em algumas escolas, e existe alguns que ministram aulas em algumas escolas, a maioria delas particulares. Acredito que para a gente entrar no município ou numa escola do estado, tem que baixar a guarda, tanto os mestres quanto o próprio estado ou município, e olhar o interesse. Poxa, eu quero ter capoeira na escola? Sim. O que eu preciso? Eu preciso de um professor, preciso de alguém que venha ensinar a galerinha lá, ou a galera maior, aquilo que eles ensinam nas academias, nas suas casas. Então, preciso disso. Então, vamos sentar? Então, vamos sentar lá os mestres, os educadores, os profissionais, os delegados aí, os prefeitos, e chegar num objetivo. Eu posso lhe afirmar que, andando desde 2002, dentro das escolas da Baixada Santista, principalmente das escolas públicas, a capoeira me chamou mais atenção a partir de 2014, quando eu tive a possibilidade de ter uma participação na educação em São Vicente. E isso, que eram 400 capoeiristas mirins, na verdade dava uma sensação de esperança, né? De a criançada ter um tipo de conduta bem interessante, ágil, ávida, que eles olhavam com o olho vivo para as coisas, percebiam as coisas, né? Não é a realização de todos os bens, mas é tirar daquela ideia de ver a aula não é para ver a nuca de ninguém, a aula de capoeira é em roda, né, mestre? Exatamente. O poder de uma roda de capoeira, né? Exato.
é o melhor lugar, é o centro do universo ali, né? É o melhor lugar onde todos se veem, todos se veem. Não tem lado, né? Tem nada. Não tem lado você, tanto sentado quanto jogando, a dupla jogando ali, todos se veem. E uma extrema confiança, né? Com Porque certeza. dependendo do tipo de jogo que tem, ele não pode tocar, né? Exatamente. O respeito é primordial, né? A gente vive hoje. Eu nasci num tempo, um contexto bem diferente. Sim. Na época que eu entrei para a capoeira, era muito violento. Eu aprendi muitas coisas apanhando. Certo. E apanhava muito, porque meu primeiro mestre, que Deus o tenha, ensinava algumas coisas assim e rolavam. Eu fui premiado, né? Então, algumas coisas, eu era muito folgado também, merecia. Então, mas eu aprendi nesse meio, dentro de um contexto, e o bicho pegava. E isso fez com que eu tirasse o pé do acelerador. Foi o seu mestre que lhe escorou a onda, é isso? E a capoeira? Mais ou menos ele. Mas eu posso dizer assim que eu tive o privilégio de receber um toque de consciência. Sim. Porque foi assim, eu me lembro numa dessas aí que a gente estava se pegando, um dos meninos lá tomou uma meia-lua, né, e o queixo dele, eu não vou dizer o nome, Não. mas eu vou dizer, foi ali em São Vicente, numa escolinha, e Machucou. o cara fala assim até hoje, Nossa todo torto. Senhora. Eu quase falei o nome dele agora. Não. Isso foi, para mim, foi assustador. Uhum. Porque eu falei, não, meu Deus, a minha lua mata. É de matar, realmente. É uma arma, né? É uma arma. Aí você começa a estudar a movimentação, você começa a estudar. E a minha consciência mesmo, ela foi assim, uau! E eu me lembro que o meu primeiro mestre a gente tinha uns lanças, por isso que eu falei que eu fui premiado, porque ele pegava minhas namoradas, né? Olha eu isso! não podia brigar. Então, olha isso! O falecido vira e mexe, ia lá, e a gente tinha algumas indiferenças por causa disso. Uhum. E numa dessa daí, a gente quase se pegou e eu comecei a estudar. Eu falei, esses caras não vão me bater, não. Não vão. Aí eu me lembro que eu até comentei com o mestre Cunha, eu falei assim, última vez que eu apanhei numa roda de capoeira. E apanhei, foi logo depois de um batizado. Tinha quantos anos? Isso foi em 85, 86, nosso primeiro batizado. 85, 27, 28 anos, por aí. Mas eu me lembro assim, que eu apanhei. Por causa disso, eu cheguei na academia, comecei a treinar e dar aula com as meninas. Tinha um monte de menina que na época era novidade, por causa do preconceito, quase mulher. Não havia mulheres numa academia. E a gente tinha um monte de mulheres, e eu tinha uma turma grande de meninas. Então eu chegava na academia às 3 da tarde e saía às 10 da noite. Que estímulo! Eu falei assim, eu vou treinar e vou pegar esses caras que me bateram. Não deu outra. Não deu outra. Mestre, o que o senhor falaria pro Formando Chocolate lá com 28 anos de idade? É uma mensagem para a juventude que eu quero que o senhor passe. O que o senhor falaria para a juventude de hoje? Eu tanto falaria na época como eu falo hoje. Ok. Quantos anos de idade você quer ter? Quer viver quantos anos? Eu tenho um formado meu que mora em Nova York, e ele estava numa época que Anderson Ricardo Palmas, puseram apelido nele de Pasta, era Pastinha, né? Alguns chamam de Pastinha na intimidade. Mas eu perguntei para ele estava arrumando tantas coisas, moleque bom de capoeira, muito bom mesmo, e ele arrumando confusão com todo mundo. O prazer dele era pegar os mestres, e tinha condição. E eu cheguei para ele e falei assim, olha, quantos anos você quer viver? Porque hoje em dia, ninguém sai no tapa com ninguém. Eu tive o privilégio de viver um tempo maravilhoso.
se a gente tivesse alguma desavença, podia descontar lá na roda, roda. Dentro da academia. Dentro da academia. E a coisa morria ali dentro. Ok. Hoje em dia, eu já ouvi vários casos, inclusive a gente tem notícias aí de mestres que morreram dentro de roda de capoeira. Entendeu? Aí eu vou lá e bato num aluno hoje, o pai dele me pega na rua e me mete um tiro na cara. A gente vive um mundo bem diferente daquele que eu vivi violento, lá atrás. Eu achava que era violento aquele tempo lá. Hoje, para mim, a coisa é muito violenta hoje. A filosofia que a gente coloca dentro da capoeira, ela, para mim, né, ela propicia muito mais momentos, além dos felizes educativos, que eu posso chegar, dentro da tua pergunta, chegar e falar assim, quanto tempo você quer viver? Sabe, o mundo, ele está querendo te levar por aqui. Eu quero morrer depois dos 80, 90 anos, com muita saúde. Cadê o chocolate? Estava dormindo, acordou lá de manhã, estava parecendo sorvete. Morreu dentro de casa. Pronto. Não quero morrer doente. Eu penso assim. Mestre Chocolate, vou lhe falar, uma grata oportunidade, uma grata surpresa, alguém que vai voltar no Nós Pessoas Pretas.